Silvia Nascimento, terapeuta sistêmica. Hoje nós vamos falar sobre como eu vejo os meus pais. Vem comigo. Quando nós falamos em constelação familiar, nós identificamos algo muito importante. Quem sou eu? Qual é o meu lugar dentro do sistema familiar que nós chamamos de grupo familiar? Bert Hellinger, o pai da constelação familiar, um filósofo alemão, ele deixou escrito para nós o livro Ordens do Amor. E lá você encontra muitas situações e histórias que você vai se identificar com alguma delas e vai fazer algum sentido para você. Por quê? Porque quando nós falamos em sistema familiar, terapia sistêmica, o que é isso? É uma análise que nós, terapeutas sistêmicos, fazemos da sua história, do seu sistema, de onde você veio, de que grupo de família você pertence, que cultura pertenciam os seus pais, qual foi a criação dos seus pais. E aí você começa a entender a sua personalidade. Você começa a entender o que pode ser um padrão familiar. Palavra padrão, é algo que acontece sempre da mesma forma. E familiar é que vem do seu sistema familiar, vem do seu grupo, vem da sua fonte, que é pai e mãe. E a fonte dos seus pais são os pais deles. E aí se compõe a minha história. Eu venho desse lugar, mas qual é o meu lugar? Quando nós falamos de qual é o meu lugar, nós estamos falando da lei da hierarquia. Bert Hellinger identificou 3 leis, estudando e aprendendo sobre as culturas na África do Sul, dos Zulus, como as tribos funcionavam, vamos dizer assim, como que eles se comunicavam. Ele encontrou uma diferente. E quando ele encontrou, ele foi pesquisar um pouco mais a fundo e ele começou a entender como eles olham para a mãe, como eles olham para o pai. Como que essa reverência que nós precisamos fazer com quem veio antes de nós. Principalmente os nossos pais, os nossos avós, irmãos mais velhos que você talvez tenha. Por que isso faz toda a diferença? Porque é aí que entra ordens do amor. Então, tudo na nossa vida tem uma ordem. E se não tem, precisa colocar, precisa ter. Então, essa consciência que eu vou te dar hoje, através da constelação, onde é o meu lugar, você pode entender a partir deste ponto. Vamos lá. Quando você, mulher, nasce, você precisa saber da sua mãe, se ela quiser falar, se teve a possibilidade ou algum aborto antes de você nascer. Ou se na vida do seu pai, antes dele se relacionar com a sua mãe, ou se teve a possibilidade de alguma traição antes do seu nascimento, no relacionamento dos seus pais, e se possivelmente teve uma criança viva ou não. Se foi um aborto ou um natimorto, E o que isso tem a ver? Tem. E isso reflete na sua vida, vai refletir na vida de todos os seus descendentes. Quando nós falamos em colocar ordem no sistema familiar, nós estamos falando de quem veio primeiro. Então, quando eu falo de fazer uma reverência, aqui no consultório, eu também ensino fisicamente, também nas constelações online, a pessoa de alguma forma ela se inclina, a cabeça ou talvez o corpo, se colocando como pequena, se colocando como criança, dentro do sistema familiar. Não quer dizer que, independente da idade do cliente que chega aqui, mas então agora eu sou uma criança que eu tenho que fazer reverência? Porque sempre para os nossos pais, nós vamos ser pequenos, não crianças, ou pelo menos não deveria, E tem quantos aí que não sabem desta informação, não têm essa consciência, E estão aí adultos infantilizados. Então, esta questão aqui vai trazer a você, e tenho certeza que vai talvez fazer sentido, e você vai encontrar o seu lugar dentro do seu sistema.
Quando isso acontece, é como, posso dizer para você, algo mágico acontece na sua vida, porque a sua energia, aquilo que você sonha, aquilo que você está há tempos tentando conquistar, parece que começa a vir na sua direção. As suas relações começam a ficar um pouco mais saudáveis, você começa a ter um pouco mais de amor próprio. Então, uma chavinha do autoconhecimento vira aí dentro de você e você começa a ter uma nova compreensão sobre o que é família. Né? Então, faz toda a diferença se você veio depois de um aborto, se você não é o primeiro filho, se você não é o segundo, se você não é o terceiro, e aí você encontra o seu lugar, dando lugar aos outros que vieram antes de você. Então, todas as vezes que você sabe, ou talvez não sabe, né? E talvez nem exista, uma outra criança antes do casamento da sua mãe, que seu pai possa ter tido, e essa contagem é feita a partir do pai. E talvez não houve nenhuma traição entre os seus pais, então você literalmente é a primeira filha ou é o primeiro filho. Tá, mas a minha vida continua nos altos e baixos muito grande e eu quero entender melhor então o porquê. Se não teve nenhum irmão antes de mim, nenhuma irmã, então de verdade eu estou em primeiro lugar. Sim. Normalmente, eu costumo dizer uma frase assim, é comum, mas não é normal. Vamos entender isso. Quando você olha para os seus pais e você exclui um deles, vamos supor que você, mulher, olha para o seu pai e você vê o sofrimento que a sua mãe teve na sua infância, com o comportamento do seu pai, talvez de uma forma não tão adequada, segundo o seu ponto de vista, e talvez não foi mesmo, né? Mas é disso que nós estamos falando. Todas as vezes que você, mulher ou homem, exclui o comportamento do seu pai, criticando, julgando, falando mal, não aceitando o comportamento dele. Ah, mas o meu pai foi horrível. A minha mãe podia ter escolhido outra pessoa melhor. Ah, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, mas o meu pai, assim, a gente não combina muito e a gente fala quase nada. Ou então chega um outro exemplo, um outro cliente e diz assim, ah, faz anos que eu não vejo meu pai. Ah, mas a morte da minha mãe foi para mim assim, aquele buraco, aquele chão que se abriu, né? Então, é comum, mas não é normal. Todas as vezes que você critica e julga o seu pai ou o relacionamento que os dois tiveram, você de alguma forma exclui o seu pai do sistema familiar aqui com seus pais, de toda essa história. E o que acontece aí, que é o fio da meada para você entender de onde vem e começam os padrões repetitivos na sua vida. Comportamentos que você gostaria de mudar, mas não consegue. Sentimentos que você gostaria de mudar, já trabalhou tanto em outras terapias, em outras técnicas, mas quando você percebe, você está de novo repetindo aquele comportamento. Você fala, mas como é que eu posso mudar isso? Eu fui assim a vida inteira. Essa consciência sistêmica ajuda você a compreender, expandir a sua consciência e ver que existem infinitas possibilidades que você, de forma consciente ou não, está conectado. E aí, quando você exclui o seu pai, você, mulher, ocupa o lugar dele no casamento e na relação da mãe. Acontece a mesma coisa com o filho homem. Então, o que acontece com você? Você está fora do seu lugar. E cadê o pai? Está aqui. Ele sempre existiu. Você veio de uma fonte paterna e de uma fonte materna. Independente se você gosta, independente se foi legal, se você apanhou muito, se você passou muita vergonha com seu pai. Enfim, inconscientemente você ocupa o lugar dele. Eu faço esse gesto porque você dá um passo para trás. Seu pai veio antes de você. Então, independente de quem ele foi, ou quem ele é na sua vida, e o que ele representou ou representa para a sua mãe, eu costumo dizer algo assim, não é problema seu. É isso. Silvia Nascimento é assim bem direta. Não é problema seu o que aconteceu entre os seus pais. Por quê? O casal
de amor, são eles. O que é que você está fazendo aqui no meio? Então, quando você entra aqui nesse meio, nesse lugar, percebe que aqui não é o seu lugar? Percebe que você, como filha, você veio depois? Independente da idade que os seus pais tiveram quando você veio ao mundo, eles já eram, de alguma forma, vamos supor, adultos, né? E você veio depois. Então, sempre nós vamos ser, diante dos nossos pais, os pequenos, as pequenas. Então, nós precisamos nos curvar diante desta grandeza. Não olhando somente um ponto fixo de algo que eu não concordo ou algo que eu não discordo. Então, eles escolheram um ao outro, principalmente a mãe que escolhe o marido. Então, como consertar isso? É você dizer, nesse momento, você olha para a sua mãe e dizer para ela: mamãe, você é a mãe certa para mim e você escolheu o pai certo para mim. Vocês dois são os pais possíveis e eu sou a filha ideal, a filha melhor, a melhor filha. Eu sou a filha para vocês. É esse o seu lugar. E aí você diz: papai, você é o melhor pai para mim. Eu fico feliz de vocês dois serem os pais certos. Isso são frases sistêmicas que entram na sua alma, no seu coração e move você assim. Você vai para a sua vida e isso faz toda a diferença para você. A constelação familiar, ela é essa técnica, essa conscientização de que o seu lugar é o seu lugar. Então, quando você ocupa o lugar de alguém, ou de um bebê antes que morreu, foi abortado, ou ninguém sabe se ele existiu ou não, e é um segredo em família, é um segredo de... Não é uma conversa que se toma um café e vai falar. Principalmente, né? Talvez na idade dos nossos pais, um tempo bem mais antigo, não se falava nisso. E era comum ter abortos, porque era muito difícil, né? Eram parteiras, eram famílias muito simples, não tinham acesso à medicina que hoje nós temos. Então, quando nós excluímos, seja um irmão, parte de pai, parte de mãe, ou seja, um dos nossos pais, nós saímos, perdemos o nosso direito de pertencer ao nosso lugar por crítica, por julgamento, por achar que eu estou correta. Olha só que engraçado. Eu venho depois no sistema e quero que eles, todos eles, obedecem o meu ponto de vista. E isso é você se perder na vida, você se perder dentro dos seus sonhos, dentro das suas conquistas, e de repente você olha para a sua história e fala: nossa, a minha vida poderia estar bem melhor. Eu trabalho tanto, eu sou honesta, eu faço bem, não faço mal para ninguém. Por que a minha vida não deslancha? Essa consciência da constelação sistêmica pode dar um outro rumo, dar uma nova rota para a sua vida. Se você gostou, curte, se inscreva aí. Facebook e YouTube você me encontra como Instituto Silvia Nascimento. Toque no sininho aí, ative ele para que chegue até você o nosso próximo vídeo. E que você tome cada vez mais consciência de quem é você, qual é o seu lugar e a sua história. É a melhor, porque é a sua. Você também me encontra no Instagram como Silvia Nascimento _oficial. Silvia Nascimento, terapeuta sistêmica. Pega na minha mão, vem comigo. Bora lá.